Começa agora mais uma edição do Câmara Repórter. No programa de hoje você vai acompanhar comigo vários exemplos da resistência negra ao racismo. A produção da TV Câmara Federal nos leva a conhecer bons exemplos de brasileiros que atuam nessa militância. O primeiro deles é o jovem fotógrafo Luiz Ferreira, que se dedica a produzir imagens que valorizem a estética negra e ajudem no combate ao racismo. Por mais que a gente esteja preparado, quando o racismo vem e grita para você, às vezes você fica sem reação. Então eu queria trazer essa questão, até trazendo histórias boas de cada um, sabe? Queria mostrar também esse afeto. Mãos negras, uma colocando sobre o rosto de outros. Esse lance de um ajudar o outro também. Essa aproximação que a gente tem enquanto irmãos ancestrais. O meu interesse pela fotografia começou pelos registros de fotografia da minha família. E nesse processo de fotografar, eu comecei a me questionar sobre a minha negritude, assim, minha história. A partir do momento que você se reconhece, que você começa até mudar a sua forma de vestir, usar um turbante, você já é negado, você já é visto como sujo. Então, a ideia de trazer essa estética nesse projeto é de resgatar essa história dos ancestrais africanos que foram escravizados no Brasil. E desse corpo que foi negado aqui, dessa indumentária que foi negada. Que quando eles chegaram, tiveram que se adaptar totalmente a esse contexto, tiveram que esquecer a história, a família. Eu não fotografo moda, né? Mas eu tenho como referência também a moda. Porque eu acho que é uma fotografia que ela te dá grandeza, sabe? Não é visto em lugar nenhum, a não ser a um personagem estereotipado, aquele personagem que mora na favela, que é o traficante, a empregada doméstica. Então eu trazer esse corpo dessa forma é de trazer a nossa visão sobre o nosso corpo, sobre o nosso espaço. A partir do momento que você quer trabalhar com recorte, você tem que ter vários cuidados dentro desse recorte. Porque se você vai trabalhar com mulher, por exemplo, tem várias questões da mulher negra que eu tenho que ser bem delicado, assim. Porque a mulher negra já é hipersexualizada, então eu não posso já alimentar mais esse estereótipo. O último projeto foi Juventude Negra, sobre afetos, histórias e vivências. Que eu criei a narrativa do jovem negro que morre a partir dessa perseguição policial. Eu sempre tento trazer certa leveza
para tratar sobre esses temas, sabe? A relação desse projeto com a rua é também de questionar esse espaço que o corpo negro está inserido, sabe? Que ele está exposto a qualquer tipo de violência. E nesse projeto eu selecionei pessoas a partir da internet. Eu joguei no Facebook e umas 200 pessoas queriam participar do projeto. Aí eu criei um sorteio para não ficar selecionando, não, quero esse, não quero esse. Esse lance de ser bonito ou não, ele é todo um processo criado pela sociedade. Que existe já um padrão para ser negro também, que é o negro de pele mais clara, o nariz mais fino. A partir desse momento que eu coloco na internet, eu já não faço mais um recorte assim, sabe? A partir do momento que você tira a nossa voz, que o branco tira a nossa voz, a gente tem que mostrar. A gente tem que... Você não vai me ouvir, mas você vai ter que me ver agora. Esse é meu cabelo, esse sou eu. Marivaldo Pereira começou a trabalhar aos 9 anos de idade e recolhia restos de comida da feira do bairro para se alimentar com a família. Na adolescência, teve que conciliar trabalho e estudo graças a um curso pré-vestibular gratuito oferecido para pessoas de baixa renda e conseguiu ingressar no curso de Direito da Universidade de São Paulo. Em sua carreira profissional, assessorou movimentos de moradia, ocupou cargos públicos e substituiu interinamente o ministro da Justiça. Hoje, Marivaldo refaz a trajetória que lhe permitiu superar a exclusão social e dar aulas de matemática no Emancipa, cursinho popular que funciona na periferia do Distrito Federal. O sistema é feito para que quem está na base, quem é preto, pobre, excluído, permaneça assim para o resto da vida. Quando minha mãe chegou em São Paulo e começou a trabalhar, as pessoas diziam muito para ela: não deixe seus filhos pararem de ir para a escola. Eu era um das poucas crianças que ia para a escola com sapato social, porque era o que a gente ganhava, e geralmente muito maior do que o pé. A gente chegou a uma situação de a gente pegava resto na feira para poder, a nossa feira, a gente ia ao final da feira pegar os restos que tinham ali aproveitáveis para poder ter alguma condição em casa. Quando eu estava no ensino médio, né, eu comecei a me preocupar com essa questão da escola, pensando o seguinte: poxa vida, eu estudei durante todo esse período, o que eu vou fazer com tudo isso que eu aprendi? E aí eu comecei a entrar em crise, o que eu vou fazer? Né? E em casa, eu não tinha essa orientação, não, vai fazer vestibular. Minha mãe não tinha um fundamental completo, ela não tinha a menor ideia do que era esse tal de vestibular. Aí fiz a prova, tomei bomba. Não passei nem da primeira fase. Fiquei muito triste. Eu lembro a cena que me marcou muito. Eu deitado no sofá de casa, triste, ouvindo Racionais MCs. Tem um trecho até que eu vou falar assim: leia, estude, se atualize e decore. Antes que os racistas otários, fardados de cérebro atrofiado, com seus miolos estourem, estará tudo acabado. Cuidado. O boletim de ocorrência com seu nome em algum livro, em qualquer distrito, em qualquer arquivo, caso encerrado. Nada mais que isso. O negro a menos contarão com satisfação, porque é a nossa destruição que eles querem. Física e mentalmente, o mais que puderem. Você sabe do que estou falando. Não são um dia nem dois, são mais de 400 anos. Então, essas letras me marcaram muito, sabe? E naquele dia, eu pensei comigo o seguinte: o sistema não quer que eu passe. O sistema fará de tudo para que eu desista. E eu não vou desistir. E aí, coincidentemente, no meu trabalho, tinha um colega que chegou com material de um cursinho popular. Então, eu chegava em casa, 00:30, quase 1h, 5h30 eu estava levantando e correndo
para o trabalho, saía 3 horas, pegava carona, ia para o cursinho e estudando. Para não dormir, o que eu fazia? Eu escrevia muito. Então eu chegava no cursinho e escrever. Terminou o vestibular da USP, não tinha o que fazer. Então eu ia para o Sesc Pompeia e ficava lá estudando, fingindo que eu estava estudando. Não conseguia. De repente, eu estou lá sentado, chega minha irmã estava até garoando, ela com guarda-chuva, chega, irmão, o que foi, irmã? Você passou. Eu, o quê? Eu passei! Aquilo para mim foi, me arrepia toda vez que eu lembro desse momento, cara, porque foi uma luta foi muito difícil, sabe? Foi uma superação muito forte. O filho da diarista conseguiu. Vim para Brasília em 2005. Vim trabalhar na Secretaria de Reforma do Judiciário, um grande amigo que virou secretário e me chamou para vir trabalhar com ele. E aí comecei a lidar com o legislativo, a discutir projeto de lei, e aí se abriu um outro mundo assim para mim, que é algo que foi muito importante. A primeira lei de regularização de favela, de regularização fundiária, eu tive o privilégio de ter coordenado a construção dela. Mas tem um tema que para mim é muito central e que eu tive o privilégio de trabalhar e eu espero um dia que ele seja aprovado e vire lei. O que é esse projeto? É um projeto que tenta colocar freio ao extermínio de jovens negros por agentes do Estado. E quando eu estive no Ministério da Justiça, eu consegui participar da construção de um projeto, ouvindo mães de vítimas desses homicídios sofrendo, que tenta botar um freio nisso, que é o projeto que acaba com os chamados autos de resistência, que é algo que acontece hoje. Hoje, se um agente do Estado aborda um jovem negro e mata aquele jovem negro e registra isso como uma resistência seguida de morte, isso, na maioria dos estados, não é investigado. E isso é praticamente uma licença para matar. Isso tem custado o sofrimento de muitas famílias brasileiras. Quando eu escolhi direito, eu queria transformar a sociedade. Tem toda uma máquina montada para fazer com que a situação permaneça como está, para que quem está no topo permaneça no topo e quem está na base não chegue. Eu segui pensando e lutando para transformar a sociedade, para reduzir essas barreiras e, no final das contas, eu acabei tendo uma ascensão que para mim foi muito importante, foi muito simbólica. Eu acabei sendo o primeiro ministro da Justiça negro, interino, né? Mas eu acabei sendo o primeiro negro a ocupar, ainda que interinamente, o espaço de ministro da Justiça. Durante esse período, no governo, desde que eu estou em Brasília, fui conhecendo pessoas e conheci o pessoal do Emancipa, que é o cursinho que eu leciono hoje. É um projeto baseado no voluntariado, em professores voluntários, então quem quiser contribuir com a sua aula é só chegar e vir ajudar, e totalmente voltado para a população de baixa renda, né? E é um projeto que acaba servindo como uma forma de você estender a mão para ajudar essa população mais pobre, majoritariamente negra, a superar essas barreiras que o sistema impõe. Não é fácil, não é nada fácil. Exigir que, para superar essa barreira, tem que se desdobrar, é uma covardia, sabe? É uma covardia mesmo. Enquanto você tem do outro lado a galera, poxa, uma escola paga, boa, de qualidade, não tem que se preocupar com a refeição. Se eu não tivesse conhecido o cursinho da Poli, eu não estaria aqui hoje, sabe? Se não fosse isso, se não fosse um detalhe, cara, da história, eu não teria superado. Não teria. O seu destino está por um fio o tempo todo. Então eu falo muito para eles, pelo amor de Deus,
se você passar no curso de Direito, que o seu sonho não seja ficar milionário. Que o seu sonho seja fazer com que um monte de outros negros, negras, pobres, que cresceram lá onde você cresceu, também acessem o curso de Direito. Ter pessoas que conheçam a realidade da base da pirâmide, ocupando espaços de tomada de decisão na burocracia pública, é importante para você mudar a vida de quem está na base da pirâmide. Que o seu sonho seja chegar numa palestra jurídica e estar lá cheio de negros, negras, né, que vieram da periferia e estão ali assistindo aquela palestra, estão ali palestrando, né, estão ali participando. Então, vocês que fazem um rap aí e tal, são cheios de ser professor, falar de droga, polícia e tal. E aí? Mostra uma saída, mostra um caminho aí e tal. E aí? Cultura, educação, livros, escolas, crocodilagem demais, vagabundas e drogas. A segunda opção é o caminho mais rápido e fácil. A morte percorre a mesma estrada, é inevitável. Planejam nossa extinção, esse é o título da nossa revolução. Segundo versículo, leia, se forme, se atualize e decore. Antes que os racistas otários, fardados de cérebro atrofiado, os seus miolos estourem, estará tudo acabado. Cuidado. O boletim de ocorrência com seu nome e algo livro em qualquer distrito, em qualquer arquivo, caso encerrado. Nada mais que isso, um negro a menos contarão. Gabriel Fidelis nasceu em Lusiânia, cidade de Goiás, que possui o 5º maior índice de vulnerabilidade juvenil à violência do Brasil. Após presenciar amigos serem vítimas e autores de atos violentos, criou o coletivo Vamos Juntos com outros jovens do seu bairro, unidos pelo desejo de promoverem ações culturais e esportivas que envolvam os jovens da região. Ocuparam um antigo posto policial abandonado para transformá-lo na sede do coletivo e em um centro cultural que propicie uma convivência saudável entre os jovens. Nasci em Lusiânia e sempre vi os meus amigos envolvidos com a criminalidade, envolvidos com o uso de drogas e sendo vítimas e autores dos homicídios. Lusiânia é a 5ª pior cidade para a juventude, especialmente a juventude negra. E dentro desse cenário, nós imaginamos o que seria possível para resolver esse problema. Dentro das ações do coletivo, nós sempre detectamos a falta de espaços culturais, espaços de convivência que proporcionassem à juventude, especialmente à juventude da periferia, lazer, cultura e esporte. Com esse problema, nós, dentro do coletivo, resolvemos ocupar o posto policial do Sol Nascente com a intenção de centralizar esse trabalho que nós já fazíamos, que era dar acesso ao esporte com o judô, dar acesso à cultura através do teatro e dar acesso à educação através do cursinho pré-vestibular comunitário. Nós resolvemos centralizar essas ações na sede do coletivo, que vai ser no posto policial desativado que se tornou a nossa ocupação. Eu acho que tem um simbolismo a gente ocupar um posto policial, porque a gente também tem a consciência que esse sistema de segurança pública não nos representa. A gente vive uma situação em que o taxista não para pra gente, mas a viatura para. Onde não há atividade cultural, o que vira espetáculo é a violência. Se você pega, por exemplo, a gente acredita... Porque aqui nós temos muito contexto de assassinatos, principalmente, onde tem o problema da violência policial, claro, mas a maioria dos assassinatos são de jovens negros assassinando jovens negros, jovens periféricos assassinando jovens periféricos. Justamente assim, por tudo, inclusive por nada. Às vezes é um conflito interpessoal, por nada, às vezes, porque pisou no pé de outro numa festa. Então a gente acredita que você não vai querer matar uma pessoa que você até então vê como rival. Por exemplo, acha que por ele morar em outro bairro, ele é rival. Mas se você jogar bola com ele, você não vai já enxergar ele mais como um rival. Se você apresentar uma peça de teatro junto com ele, você não vai achar que ele é um adversário seu, que você tem motivos para matar ele, entendeu?
Em dezembro do ano passado, nós cadastramos a ocupação no edital de juventude do Fundo de Arte e Cultura de Goiás. E aí esse fundo paga R$40 mil para que você invista no projeto. E também reformar o espaço, para que ele se torne de fato, se deixe de ser um posto policial, mesmo que desativado, se torne um espaço cultural. Tawane decidiu fazer teatro pela vontade de interpretar diversos personagens, mas descobriu que são oferecidos sempre os mesmos papéis às atrizes e atores negros. Para enfrentar o racismo e conseguir protagonizar, criou um grupo de teatro Embaraçar, junto com outras atrizes negras. A primeira peça do grupo aborda o preconceito que as pessoas negras enfrentam devido à cor da pele e aos cabelos crespos. Tawane também relembra o racismo que enfrentou desde a infância e defende a importância de fazer um teatro engajado. Eu decidi ser atriz, primeiro, quando eu era criança. Eu achava lindo, eu via as atrizes e nossa, eu ia pra frente do espelho, eu decorava tudo que elas diziam e tentava fazer a mesma coisa. E o que a gente tinha na infância era isso. O sonho de toda menina era o quê? Era ser Paquita. Barbie loura, boneca loura, é tudo louro, branco, liso, louro, branco, liso, louro, branco, liso, você em frente à TV, consumindo tudo aquilo, e você pulando, se divertindo, se achando que é aquilo. Eu não sou a Paquita porque não existe Paquita negra, então eu não sou a Paquita. Aí eu faço depois que sair. Quando eu conto assim, ó. 1, 2, 3, 4. Eu resolvi fazer teatro porque eu queria dar vida a diversos personagens, diversos papéis. Eu queria poder viver outras coisas que não fossem necessariamente minhas. Então foi um dos motivos que eu escolhi o curso, porque eu estava também muito em dúvida. Um dia eu queria fazer medicina, um dia eu queria ser médica, no outro advogada, no outro professora. E eu falei, gente, eu quero ser uma atriz. E daí eu decidi, fiz o vestibular, eu comecei a cursar artes cênicas por esse desejo de ser várias coisas. Depois que eu entrei na faculdade, depois que eu comecei a me profissionalizar, que foi um momento de crise existencial praticamente. Por quê? Porque as atrizes negras, elas até hoje, em sua maioria, sempre dão vozes às mesmas narrativas. Sabe-se lá quando eu vou poder dar vida a uma médica? Sabe-se lá quando eu vou poder interpretar uma advogada? Sabe-se lá quando eu vou fazer uma princesa? Eu vou fazer, sabe? Uma princesa que seja, uma coisa boba. E aí quando eu fui percebendo em que eu não era chamada para fazer os trabalhos, surgiu também um outro grande ponto. Não só você, mas as suas amigas negras também, que são atrizes, passam pelo mesmo processo. E então eu pensei, ou eu largo tudo, ou então eu vou meter a cara, vou tentar fazer o meu trabalho de alguma maneira, porque eu quero ser atriz, e eu não posso deixar de ser atriz porque eu sou negra. A parte boa foi que eu encontrei também outras atrizes que estavam passando pelo mesmo processo, assim. Inclusive a gente compartilha até hoje, que são as minhas companheiras de grupo. E por isso a gente cria os nossos espetáculos, criamos as nossas histórias, fazemos as nossas peças, os nossos projetos, para a gente protagonizar em algum momento da vida, entende? Já que a gente não tem protagonismo nos outros momentos, já que a gente não tem protagonismo nos outros papéis, já que a gente nem é chamada para os outros papéis.
Quando a gente resolveu criar o espetáculo, a gente escolheu como tema os cabelos crespos. E depois você percebe que a gente faz isso porque a gente já identifica que o cabelo crespo é carregado de estereótipos negativos, sabe? Porque a sociedade atribui estereótipos negativos a tudo relacionado à pessoa negra. Desde a cultura, a música, a estética. Mas mesmo que você esteja com o cabelo liso, vão virar e vão falar, neguinha do cabelo duro alisado. Ou seja, não tem como você se esconder. Por isso que a gente usar do jeito que ele é, botar mesmo pra cima, sabe? Não esconder, não ter vergonha, é um ato político, é um ato de resistência. Quando eu era criança, eu tinha por volta dos 4 anos, eu usava meu cabelo, um cabelo natural, do jeito que ele é. E pra mim, assim, não tinha nenhum problema, eu era uma criança, não entendia muito bem as coisas. E quando você vai pra escola, aí o jogo muda. E assim, já tive diversos apelidos. Tinha um que eu odiava porque me chamo Tuane, e aí um colega, assim, que ele é muito racista, assim, sabe? Qualquer coisa que eu fizesse diferente no meu cabelo, se eu soltasse meu cabelo, ele... Enfim, era eu entrar na sala para começar a ser alvo do início ao fim do turno, e aí ele me chamava de Tutu de Feijão. Tutu de Feijão. Por quê? Porque meu nome era Tuane, abreviando ficava Tutu, Tutu de Feijão, feijão é preto, né? Ok, até aí, Tutu de Feijão, meu apelido. Mas só que aí ele continuava e falava, é tipo 10. Tutu de Feijão é tipo 10. E teve um dia que ele começou a fazer essa musiquinha e ficou. E a galera gostou, assim. Mesmo a gente sendo adulto e entendendo muito bem as coisas, mesmo a gente, enfim, fazendo terapia, muita coisa, a gente se fortalecendo, mas sempre vão ter questões que ficam guardadas ali. Então, tinha esse rapaz e ele fazia. Esse dia foi assim, um dia pra mim, sabe, que eu tinha vontade de me esconder. E esse processo era tão assim que eu não conseguia chegar lá, virar e falar, para de você tá, sabe, você tá me humilhando, olha o que você tá falando. E a gente vai tentando fingir que aquilo não tá acontecendo, né? E aí ficaram cantando essa musiquinha, Tutu de Feijão, tipo 10. E, enfim, fiquei marcada com aquilo, né? Olha pra você, uma mulher forte, batalhadora, guerreira, né? Que aguenta tudo, não vai se deixar abalar por essas questões que são frutos da sua imaginação. Por mais que virem e falem, ai, para com isso, né? Que as pessoas também, além de passar por tudo isso, a gente vai ter que ser julgada, né? Para de se vitimizar, né? Pra que chorar, gente? Pra que chorar? E todo mundo passa por isso, é bullying na escola. Você não foi a primeira nem foi a única. Mas o problema é que isso não acaba na escola. Isso começa na escola e eu sei que onde quer que eu esteja, independente da posição social que eu tenha, posso ter muito dinheiro, posso ter pouco dinheiro, posso ser a Beyoncé. A Beyoncé, ela vai sofrer racismo. De alguma maneira o racismo vai interferir na vida dela. Vai.
talvez o nosso grande trabalho, a nossa grande contribuição seja abrir portas para outras atrizes que estão aí, que ainda vão vir, né? Mas enquanto a gente perceber que esse cenário continua do mesmo jeito, a gente vai continuar denunciando, protestando e fazendo mesmo um teatro afirmativo. Um teatro de protesto, um teatro engajado, que é esse nosso desejo, fazer algo engajado, porque a partir do momento que as pessoas vão ali assistir, elas saem minimamente refletindo sobre aquilo. O programa de hoje chegou ao fim. Estamos com um novo endereço para o nosso aplicativo. Aí no seu celular você pode baixá-lo digitando no Play Store Ascom CMAJU. Você também pode rever este e outros programas através do site www.aracaju.se.leg.br. Eu te aguardo no nosso próximo encontro. Até lá!